Deus. Som, glória a Deus. Glória a Deus. Andou a vida inteira usando drogas, se prostituindo, se bebendo, fazendo tudo aquilo que não prestava. Hoje está na igreja, quer me falar de salvação? Seja muito bem-vindo ao podcast Voz do Reino. Aqui quem vos fala é o evangelista Eduardo Santos e tenho algo especial para vocês nessa noite de hoje. Quero com muito carinho pedir para que você curta, comente, compartilhe, porque quero louvar a Deus que por esta oportunidade que nos concede de alcançar vidas. Tem muitas pessoas que têm dado testemunhos, tem muitas pessoas que têm chegado até nós e mencionado sobre este programa que Deus está nos direcionando e nos conduzindo. Quero louvar a Deus por o Senhor estar ecoando o Voz do Reino para muitos lugares e ter alcançado vidas, né? Tirado muitas dúvidas, ter ajudado muitas pessoas, né? Então eu quero agradecer você que está aí nos acompanhando, você que está aí pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida, fique conosco. E para este tema tão especial que vamos falar de salvação, hoje está aqui como convidado especial o nosso pastor Osmar. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, meu amigo evangelista Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, estar com os irmãos que estão nos acompanhando aí através do YouTube, nas redes sociais. Esse programa que tem sido um programa de canal de bênção para a vida de pessoas, né? Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da diretoria do programa Voz do Reino. E estamos aqui. Tenho certeza que esses momentos que nós vamos passar aqui será de grande valia para muita gente. Eu acredito que isso vai ter um grande impacto na sua vida. Então você que já gosta desses temas, você que gosta de estudar, você que gosta disso, conheça alguém, compartilhe aí, tá? Compartilha, comente, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal da BMC Channel, tá? Dá uma força lá pra gente. Pra você não custa nada, pra gente vai ser de grande valia, que as plataformas vai ajudar a expandir mais, a levar o santo nome do Senhor Jesus. Queremos já começar com um tema bombástico, a salvação. O que significa salvação na Bíblia? Me permita me dirigir assim a você. A salvação, a maior importância na vida de uma pessoa é a salvação, né? O interessante é que o autor aos Hebreus escreveu dizendo no capítulo de número 2: como escaparemos nós se não nos atentarmos para uma tão grande salvação que nos é proposta, né? Então a salvação é um tema muito, mas muito importante. E o interessante é que no Antigo Testamento a Bíblia nos traz a salvação como livrar, como preservar. Essa era a ideia da salvação no Antigo Testamento. Quando nós vemos Deus levantando Moisés para livrar o povo do Egito. Ou seja, Deus estava salvando o seu povo da opressão de Faraó, né? E já no Novo Testamento, né, nós trazendo para o grego, que é a soteria, né, a doutrina da salvação. Ela nos traz uma ideia de livramento. Ou seja, a salvação, ela significa para nós hoje sermos livres do pecado, sermos livres daquilo que nos oprimia, sermos livres daquilo que nos tirava e nos afastava de Deus. Já prepara aí o seu caderno, a caneta, que vai tremer, hein? Que o homem tem palavra, ô glória. Vamos lá, pastor. Uma pergunta muito interessante sobre a salvação a salvação é somente ir para o céu ou começa aqui na terra? Interessante essa pergunta. A salvação começa na terra,
Mas se nós formos pegarmos, a pior consequência do pecado não foi a morte. A pior consequência do pecado foi nos afastar de Deus. A pior consequência que poderia acontecer com o homem quando o homem pecou, não foi ele ter recebido a morte, mas foi ele ter sido expulso da presença. Deus tira ele do jardim. Eita. Então, quando nós falamos a salvação começa na terra, é interessante que a salvação, ela já nos estava proposta antes da fundação do mundo. Eu estava estudando e Deus viu a necessidade de trazer a salvação para o homem. No entanto, que o texto áureo de nós, né, cristãos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, único da espécie, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, me permita dizer isso aqui, o homem, por si só, ele já procura meios de se salvar, né? O homem por si só, ele já procura algum meio de se livrar daquilo que é mal. Sim. Porque ninguém busca o mal para si. Todo mundo quer aquilo que é bom. Não é verdade? Sim. Então todo mundo procura se salvar. E o interessante, que se você perguntar, aqui eu vou usar o termo, a pessoa que não acredita em nada, um ateu, pergunta para ele se ele quer o mal para ele. Ele não quer. Não, de maneira alguma. Pergunta para ele se ele quer ir para o inferno. Ele vai dizer que não. Ele pode não acreditar no céu. Mas pergunta se ele quer ir para o inferno. Ele não vai querer ir. E eu estava meditando nisso, né? Se nós pegarmos livro do Gênesis, isso é muito interessante, isso é muito lindo. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus, na viração do dia, ele vinha passear com o homem no jardim. Ó, isso é lindo, irmãos, isso é tremendo. E Adão perdeu isso aí, né? Adão perdeu essa aí, irmão. Vai fazer o quê, né? Mas tudo bem. A Bíblia diz que quando Deus chega lá no jardim, Adão percebe que estava nu. Adão percebe que estava nu. E o texto bíblico nos diz que Adão, ele vai se cobrir com folhas. Ele vai cobrir a sua nudez. Sim. Ele percebe que ele está nu. E Deus, na sua soberania, né? Deus sabia onde que Adão estava. Deus sabia. Só que Deus chega lá no jardim e chama: Adão! Ei, Adão, cadê você? Adão está escondido. E quando Adão se mostra para Deus, ele está se cobrindo com folhas. Aí olha isso aqui, como que é interessante isso aqui. Aí Deus olha para Adão, Adão olha para Deus e diz assim: nós percebemos que estávamos nu. E Deus olha para Adão e faz a pergunta: quem falou para você que você estava nu? Vou resumir aqui. Acabando-se esse diálogo entre Deus e o homem, antes de um homem ser expulso do jardim, a Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva se vestir, se cobrir. Para Deus fazer a túnica de pele, teria que ser de um animal. O animal teria que morrer. Então, a salvação começa na terra, mas o plano da salvação já estava lá no jardim. Deus está olhando para o homem e está dizendo: para o homem se salvar, alguém tem que morrer. É forte. Pegou isso aqui, gente? Lá no Gênesis, capítulo número 3, Deus está dizendo para Adão: para o homem se salvar, o cordeiro tem que morrer. Eita, é forte.
Isso aqui, gente, quando eu tô com o corpo arrepiado aqui. Quando eu estava meditando nesse texto, eu vi o tamanho da grandeza de Deus. Mesmo um homem, ele tendo pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Paulo escreveu aos Romanos dizendo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Mas ele também diz que nós fomos justificados, né? A qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça e a remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, quando eu estava estudando isso aqui, eu vi como que Deus é lindo. Mesmo o homem tendo desobedecido, o homem tendo pecado, Deus já tinha um plano de salvação para o homem. Eita, é forte. Eu já vou liberar isso aqui para alguém que está ouvindo. Não importa o tamanho do seu pecado. Adão pecou no jardim. Não importa aquilo que você fez. Deus tem um plano de salvação para a sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluias. Isso é forte. Eu estava estudando esses dias essa passagem com a minha esposa, da questão de Adão e Eva. Eu até falei para ela, falei assim, nossa, Deus me... Eu estava no culto, pastor, falei, rapaz, Deus me incomodando. Ali uns irmãos deu uma saudação e eu fiquei, rapaz, que é isso? E eu perguntei para ela assim, pesquisa aí, aonde que na Bíblia está descrito que o homem foi formado do barro? Aí ela falou, está em Gênesis. Eu falei assim, não, em Gênesis está o pó. Em outros pontos, outros versículos que você pega, está tudo pó. O único que fala que assim, que do barro veio, é Jó. Jó é o único homem que fala que o homem veio do barro. Sim. Em todas as outras nomenclaturas da Bíblia, que está, todos os outros versículos que está mencionando esse texto, essa parte, está dizendo que o homem veio do pó. Aí eu falei para ela, você já parou para pensar? O homem não veio do barro, o homem veio do pó. Até porque não tinha chuva ainda sobre a terra. Se não tem chuva, se não tem água, não tem barro. Deus forma o homem do pó da terra. Isso é tão interessante que eu estava dizendo isso para ela. Isso vai muito mais além do que a gente conjectura. Porque o barro, ele é fácil de você modelar ele e deixar firme. Agora o pó não. Agora pensa comigo. Deus pegando o pó, colocando o pó numa posição, modelando o pó na forma de um homem e soprando, e o pó não indo embora. O poder, olha o tamanho do poder de Deus. É muito mais além do que a gente imagina. Soprando o fôlego de vida nas narinas e o pó não indo embora. O pó ficando e se tornando alma vivente. É forte isso aí. É interessante. Né? É interessante. Não, isso é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, quando termina a criação, a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele criou era bom. O homem, ele pode ter sido formado do pó da terra, mas o homem, e eu vou falar isso aqui para quem está nos ouvindo, que muitas das vezes traz um complexo de inferioridade. Sim. Porque a minha família não gosta de mim, porque meu pai não gosta, porque eu não sei fazer nada, e acaba se auto-martirizando com esses pensamentos negativos. Sim. E eu quero dizer para você, você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Não deixa que o inimigo coloque essas coisas na sua cabeça. Você é um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem lá no jardim, ele já tinha um projeto de salvação para mim e para você. Oh, glória. Pegou? Eita. Pastor, por que o homem precisa ser salvo? É como eu falei. Na verdade, todo mundo procura por si mesmo se salvar. Todo mundo procura si mesmo se salvar. E o interessante eu costumo dizer, né, que eu não prego religião.
eu não prego religião. Eu prego cristianismo. Por quê? O autor, escrevendo o livro de Atos, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, ele escreveu: em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus, o Cristo. Então, nós vemos hoje diversas, inúmeras religiões. E essas religiões, elas têm o seu fundamento, as suas bases, com uma ideia de buscar algo para si, sim, de se salvar, né? E eu costumo dizer, eu não prego religião, eu prego o Cristo ressuscitado, porque só através dele nós iremos alcançar a salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Sim. Em nenhum, muitos, até o salmista, né, escreveu dizendo: uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção daquele que nos criou, né? Então, por que o homem precisa se salvar? Porque não tem outro caminho. A Bíblia, ela é clara em nos dizer: existe a porta larga e a porta estreita. Sim. O caminho que leva para o céu e o caminho que leva à perdição. Não tem atalho. Não tem atalho. Nesse caminho não tem viela, não tem beco, não tem. Ou é céu ou é inferno. Então, por que o homem precisa se salvar? Porque eu tenho certeza que todo mundo quer algo bom para si. Sim. Apesar que depois, se der tempo, nós vamos falar sobre isso, que existem aqueles que são os apóstolos, né? Sim. Aqueles que abrem mão de ser salvo. Mas como o nosso foco aqui hoje e a nossa ideia é levar uma palavra de salvação para você que está nos ouvindo nesta noite de sábado, Deus tem um projeto de salvação para você. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível as circunstâncias, Deus tem um projeto de salvação para você. Se você me permite, Edu, sim, eu até quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor André Câmara, pastora Nayane Câmara, que são os nossos pastores presidentes. Nós fazemos parte do mesmo ministério. E até o pastor André está lá no Belém do Pará, comemorando lá os 102 anos, né? 100 anos da Assembleia de Deus lá. Sim. E eu estava vendo um documentário, e esse documentário eu já vi ele umas 15 vezes, irmão. E toda vez que eu vejo, eu aprendo algo novo. Quando Daniel Berning e Gunavini chegaram ao Brasil, né? Eu vou resumir a história aqui, não vou contar a história. Eles chegaram ao Brasil, foram recebidos, né, por uma denominação, não foram aceitos, né? E depois deu-se início à Assembleia de Deus no Brasil. Em uma entrevista numa rádio daquela época, o apresentador perguntou para o pastor Daniel Berning qual que era o segredo da Assembleia de Deus expandir tão rápido no Brasil como foi. Porque a Assembleia de Deus foi uma avalanche no Brasil, explodiu muito rápido. Sabe qual foi a resposta de Daniel Berning para o apresentador daquele programa? O apresentador perguntou para ele qual era o segredo da Assembleia de Deus. Ele falou assim: o único segredo é que nós pregamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Eita, meu Deus. Ou seja, pregou salvação. É forte, hein? Rapaz. Pastor, vamos lá, entrando aqui no chat aqui, tem uns abraços aqui, tá? Sua irmã Leila, ela
uma das dirigentes aqui também do podcast, tá? Diana Belisário está nos acompanhando. Silene Souza, estamos aqui, pastor Omar, Deus abençoe sua vida e teu ministério. Pastor Alex e pastora Daiane também está aqui, Deus abençoe. Silene Souza, deixa eu ver, Débora também, tem uma pergunta aqui também. Se a salvação é individual, por que temos que procurar uns com os outros? Essa pergunta aqui. Débora Silva, vai anotando aí, Silene. Deus abençoe. Estou pegando tudo. O que significa expressão pela graça? Sois salvos? Pastor Omar, a pergunta da irmã Silene. Então vamos lá, vamos pela primeira pergunta aqui. Se a salvação é individual, por que temos que nos preocupar uns com os outros? É uma boa pergunta, meu amigo Du. E a pergunta ela é respondida por si só. A salvação ela é individual. Jesus morreu por todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus morreu por todos. Mas de nós termos uma comunhão, entra o que o salmista escreveu no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Então nós somos parte de um corpo. E que corpo que é esse? O corpo de Cristo. Então não tem como alguém andar sozinho e dizer que faz parte de um corpo. Né? Eu vou usar uma expressão aqui. Se arrancar um dedo do corpo, o que acontece com esse dedo? Ele apodrece e morre. Mas enquanto ele está ligado no corpo, o sangue está circulando. É forte. O sangue aqui no caso é Cristo. Enquanto nós estamos em comunhão com a igreja, enquanto nós estamos em comunhão com os irmãos, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, ele está circulando. Então por isso que tem essa necessidade de nós vivermos em comunhão. E é bem verdade que a salvação ela é individual. Filho não salva pai, pai não salva filho, avô não salva neto, neto não salva avô, porque a salvação ela é individual, né? Aquele que crê será salvo. Eita. A salvação é individual, mas o amor não, né, pastor? Não, o amor é ágape, né? Universal, né? Entendeu? Então já tá aí, né? Porque temos que olhar um para os outros, porque aquele que é salvo, ele tem Cristo, Cristo ele ama. Então automaticamente é um amor fraternal, né? Então se a pessoa que é salva, ela deseja aquilo também, né? Para o próximo, para o seu irmão, para o corpo. Deixa eu aproveitar, quem fez essa pergunta foi a irmã Silene. Foi a irmã Leila. Irmã Leila, Deus abençoe, irmã Leila, obrigado pela pergunta aí. A nossa irmã Silene, ela perguntou o que significa a expressão pela graça sois salvos. Bom, vamos lá. Silene, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos lá. Pela graça sois salvos. E o interessante é que o versículo não acaba aí. O versículo continua dizendo: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Eita. Então, a graça é uma porta, vamos imaginar que é uma porta que ela está aberta. É uma porta que está aberta. Eu vou usar um termo aqui, eu sou bem simples, sabe, Du? Eu não gosto de ficar enfeitando. Você já me viu pregar algumas vezes? Uhum. E eu sou um pregador bem prático, eu gosto de ser simples. Eu não gosto de ficar enfeitando, porque eu gosto de que as pessoas que estão me ouvindo me entendam. Sim. Jesus era assim. Uhum. Jesus falava com o povo a linguagem daquela época, para que quem estava ouvindo lhe entendesse. E nós temos que ser, né, imitadores de Cristo. Eu vou usar uma expressão simples aqui. Quando alguém está se preparando para fazer o Enem,
aquela prova que tem lá todo ano, né? Sim. Para alcançar ali uma pontuação ali, é do Enem, você já me entendeu aí. Chega no horário, o que acontece? Fecha a porta. E a gente vê muita gente correndo, chegando lá e o guarda fechando a porta, dizendo, não, ó, deu o horário, acabou. Não entra mais, vai ficar pro ano que vem e tal, isso e aquilo. Gente, você que está me ouvindo, imagine que a graça seja essa porta. Seja essa porta. Ela está aberta. A porta da graça, ela está aberta. Sim. Ainda está aberta. Só que vai chegar uma hora que a porta da graça, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. E não adianta. Não adianta. Por quê? A hora que fechar a porta da graça, gente, não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai. Não vai, o seu sobrenome não vai adiantar nada. Ah, mas vai querer pagar propina pro anjo? Não vai pagar propina pro anjo, que o anjo não vai abrir a porta. Você está entendendo? Então, gente, o tema aqui hoje é salvação. Pela graça sois salvos. Deus ainda permite, hoje, dia 27, dia 27 de junho de 2026. Quem tem um pouquinho mais aí de idade, eu não vou falar que eu fiz 40 anos esse ano. Gente, mas quando eu nasci, a gente já ouvia dizer que a volta de Jesus estava perto. Eu fui criado na igreja, cresci na igreja, me afastei um período, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. A gente já ouvia dizer isso, que a volta de Jesus estava perto. E nós não imaginávamos que iríamos chegar até o ano de 2026. Sim. A gente já imaginava que Jesus iria voltar antes. Então, olhe você que está me ouvindo aí. A porta da graça, ela ainda está aberta. Pela graça sois salvos. O que é a graça? A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Ah, mas eu sou bonitinho. E daí? Ah, mas o meu pai tem influência. E daí? A graça é quando Deus nos dá algo que a gente não merecia. O que Paulo falou? Eu sou o mais miserável entre os homens. Eita. Gente, nós somos pecadores por natureza. Eu até costumo dizer, e quem me conhece sabe, vou abrir um pouquinho aqui, eu não sou e não gosto de quem fica exalando muita santidade, Sim. Não gosto. Porque exalar santidade não está no nosso falar. Não está em apontar pecado dos outros. A santidade está no nosso dia a dia, na nossa vivência com Cristo. Então, tem muita gente que fica acusando o pecado dos outros. Sim. Nós não estamos aqui para apontar pecado de ninguém. Nós estamos aqui para dizer que o que nós merecíamos era a morte. O que nós merecíamos como os pecadores que somos era a morte. Mas aí Deus veio, abriu a porta da graça e disse: pela graça vocês são salvos. Eita, meu Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, você que está me ouvindo, aproveita. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. E ela vai se fechar. E eu arrisco dizer, não demora muito, cara. Não demora, mano. Isso não demora mesmo. Não demora. A porta da graça vai se fechar. Posso? Fica à vontade. Algo que Deus me deu aqui agora? Fica à vontade. A Bíblia diz... Pega isso aí, gente. A Silene é pregadora, viu? A Silene é pregadora. Pega isso aí, Silene, e prega isso aí também. Silene foi uma bênção, cuidou da minha esposa hoje, deixou minha esposa bonita. Minha esposa está mais bonita.
Paulo escreveu dizendo que foi-lhe dado um espinho na carne. E ele orou uma, orou duas, orou três, pedindo a Deus para que arrancasse aquele espinho dele. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Ai, meu Deus do céu. Pega isso aqui para vocês pregar depois, os pregadores que estão me ouvindo aí. Eu já até anotei. A graça no Antigo Testamento, ela dá uma dimensão de proteção. De proteção. Estou te protegendo, estou te guardando. Quando Paulo ora, Deus, tira de mim esse espinho da minha carne. Deus olha para Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta. Vou parafrasear o texto. Deus está dizendo para ele, eu estou te protegendo, rapaz. Se eu tirar o espinho, você morre. A minha graça te basta. Se eu tirar o espinho, você morre. Eu estou te guardando. Gente, a graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. Mas Deus é forte. Nos confia até hoje. Vontade de correr aqui. Meu Deus, é forte demais isso aí. Eu anotei, pode ter certeza. Pode ter certeza que a próxima aí vai ter umas pregações aí. Vocês vão ouvir eu falar isso. Pode ter certeza disso. Ô pastor, a graça e a misericórdia, elas são as mesmas coisas? A graça e a misericórdia, elas são diferentes. Eu falei, a graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus nos dá o direito à salvação. Merecer, a gente não merece. Sim. Mas Ele nos dá. E misericórdia é quando Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. Olha para você ver, a graça, Ele dá o que nós não merecemos. E a misericórdia, aquilo que a gente merece, que é o castigo, Ele nos preserva disso. Então existe uma diferença entre a graça e a misericórdia. A graça a gente recebe, sim, o que a gente não merece. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, aquilo que a gente merecia, Deus está guardando a gente. É forte. Vou deixar um pouco polêmico agora, tá? Mas um pouco só. Põe eu no estreito não, irmão, pelo amor de Deus. Vou deixar um pouco polêmico agora, hein? A salvação, ela pode ser perdida? Gente, eu falei com o Du, eu vou confessar algo dos bastidores aqui para vocês, tá? Ele me lançou a temática, né, que é a salvação, e eu falei para ele, Du, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse mérito, né, de quem é arminiano, quem é calvinista, essas coisas todas aí. Então, gente, eu, particularmente, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Todo mérito armínio, todo mérito a Calvino, grandes homens, inspiradores, grandes escritores. Sim. Eu sou eu sou da graça. Faísca perto desses homens aí. Mas assim, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E aproveitando essa pergunta, né? Já vamos entrar naquele mérito. Salvo uma vez, salvo para sempre? Já encaixa a mesma pergunta. Pastor Osmar, eu particularmente, eu acredito que pode perder a salvação. Pode. Pastor Osmar, mas por que o senhor está dizendo que corre o risco de perder a salvação? É só nós pegarmos livro das Revelações, livro do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Abre a Bíblia aí, Du, pega aí para você ver o final de cada texto
do que Deus fala às igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Qual que é o final aí? A partir do versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lê o versículo para a gente. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei-te teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Isso é isso também? Não, só o 5. Só o 5. Tirarei do teu lugar o teu candelabro. Em outras traduções, castiçal. Ou seja, Éfeso, quem não der ouvido ao que o Senhor, o anjo diz à igreja, corre o risco de perder. Se você pegar aí, para a gente não ficar só nisso aqui, se você pegar 7 igrejas da Ásia, você vai ver no final dela Deus trazendo uma palavra de orientação. Sim. Uma palavra de correção. Por quê? Deus está dizendo ali, corre um risco de perder. Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Sim. Aquele que permanecer até o fim, ganhará a coroa de justiça. Ou seja, se nós não permanecermos, se nós não ficarmos fiel até o fim, corre um sério risco da gente ficar de fora. Então esse negócio, uma visão minha, talvez quem esteja assistindo tenha uma ideia diferente, que entra pelo lado da predestinação. Sim, e aquela coisa toda, mas eu penso comigo, que se nós não permanecermos firme até o final, nós não vamos poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se a gente parar no meio do caminho, corre o risco de a nossa coroa ser tirada, corre o risco do nosso castiçal ser tirado. Então particularmente, eu acredito que nós temos que perseverar até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim. Quando eu falei que havia um projeto de Deus de salvação, o que é que Deus falou para Daniel? Daniel é um livro escatológico. Tu, porém, Daniel, vai até o meio? Tu vai até o fim. Ou seja, se nós quisermos ouvir o som da última trombeta, se nós quisermos na hora de a gente fechar os nossos olhos e encontrar com o Senhor, temos que permanecer fiéis. É forte. Nisso aí, eu vou abrir um parênteses. Se me permitir. Com vontade. Porque tem muitos que entram por aquele lado da predestinação, os eleitos de Deus, tudo. Então pastor Osmar, eu acredito que Deus tem os seus escolhidos. Eu não posso ser taxativo de um lado e não dar ouvido ao outro lado. Sim. Eu tenho que absorver aquilo que é bom, né? Sim. Eu acredito que Deus tem os seus escolhidos. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos. E esses escolhidos de Deus, eu acredito que Deus não perde. Deus não perde. Porque eu penso comigo que Deus não ia errar uma escolha. Eu escolhi o Edu, mas o Edu no final se perdeu. Eu escolhi o Osmar, mas o Osmar se perdeu. Então, pastor, então o senhor já está contradizendo. O senhor está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu estou dizendo que o escolhido de Deus, os poucos escolhidos que Deus tem, porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, o caminho dele vai ser diferente. Eu falo assim porque eu já tentei correr para outros caminhos. Também.
Só que eu ouvi desde o ventre da minha mãe Deus dizer: tu é um escolhido. Tu é um escolhido. Sabe, gente, e parece que a gente vai pegando o caminho e Deus vai fazendo com que aquele caminho torne. Não, vai para cá, vai para lá. Então eu acredito que Deus tem os seus escolhidos. Sim. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta nos dias atuais, né? Hoje você vai pregar no meio da família, né? Aí é muitos assim que não querem ouvir, né? Eles pegam e falam: mas é que nem eu comecei o podcast, né, falando, né? Mas antigamente bebia, usava droga, fazia a mesma coisa que eu faço. Aí agora quer vir falar para mim de Cristo, quer vir falar de salvação, é as coisas que a gente mais escuta, né? Só que eu acredito nessa mesma linha também, pessoal. Eu acredito também que a salvação, se a pessoa não perseverar até o fim, ela perde. Ela perde. Até aproveitando um pouquinho dessa brecha, e já volto a falar a você, até aproveitando um pouquinho dessa brecha, estou escrevendo mais um livro sobre as 7 cartas, as 7 igrejas de João, de Apocalipse. Ainda estou na metade do livro ainda, mas vai ter umas grandes revelações que o Senhor está nos conduzindo lá. Vai ser de grande ensinamento e grande valia. Então se prepara aí que estou trabalhando muito para que até no final do ano esse livro saia em nome de Jesus. Pastor, acredito na mesma linha, acredito no mesmo ponto que você. Sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta, que é: a fé sozinha salva ou as obras também contam? Porque nos dias de hoje tem muitas pessoas que acham que fazer as obras aí fora, ela vai te salvar, né? Mas essa é a pergunta: a fé sozinha ela salva ou as obras também ela contam? A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, né? Nós somos salvos pela fé. E a fé sem obras, ela é morta. Então eu entendo que Deus nos chamou para um propósito. Para um propósito. E esse propósito não é eu alcançar a minha salvação e ficar de braços cruzados. Eu acredito que se eu alcancei salvação pela fé em Cristo Jesus, eu tenho que praticar as boas obras. Eu tenho que praticar as boas obras, porque a fé sem obra é morta, né? Então, é algo que anda junto, a fé e as obras. Ah, mas eu tenho fé, mas fico de braços cruzados. Que fé é essa? Que fé é essa? A fé é aquilo que me move a alcançar algo que eu ainda não vejo. O que o autor aos Hebreus escreveu dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que a gente ainda não viu, né? Então, assim, se você tem fé, mas não pratica obra, a sua fé é morta. Sim. Né? Deus nos chamou para um propósito. Qual é esse propósito? Propagar salvação, propagar o reino. Vou até aproveitar aqui, falei para o Du nos bastidores ali, louvar a Deus pela vida do nosso pastor André, que o tema da nossa igreja esse ano é falar de Jesus a todas as pessoas. Falar de Jesus a todas as pessoas. Ou seja, se eu tenho fé que Cristo me salvou, eu tenho fé que Jesus vai salvar o meu parente, eu tenho fé que Jesus vai salvar o meu amigo, eu tenho fé que Jesus vai salvar o meu bairro. Só que não adianta eu só ter fé, eu preciso falar, eu preciso ter obras. Sim, isso é forte. Tem mais uma pergunta, na verdade tem mais algumas,
Vamos pegar elas aqui. É Gabriele Mazer. Como a supremacia de Deus e o livre-arbítrio da humanidade trabalham juntos na salvação? Rapaz, essa pergunta tinha que vir da Gabi. Deus abençoe, Gabi, você, os meninos aí, os gêmeos. Deus abençoe, Ademir, família de vocês. Faz a pergunta de novo, por favor. A pergunta é: como a supremacia de Deus e o livre-arbítrio da humanidade trabalham juntos na salvação? Então, Gabi, vamos lá. A sua pergunta já diz: a supremacia de Deus. Isso. Ou seja, Ele tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia diz que a Ele é dado o efeito, o efetuar e o querer. E o livre-arbítrio, Deus concede ao homem. E isso entra um pouco dentro daquilo que eu estava falando há poucos. Existem os escolhidos de Deus. E tem uma frase que o pessoal usa muito aí, que o escolhido não tem escolha. Né? O escolhido não tem escolha. Então, quando Deus escolhe alguém, os caminhos dessa pessoa, Deus vai sempre trabalhar para levar até aquele propósito. Só que nem todo mundo é escolhido. Ai, pastor, mas isso é pesado. Mas é bíblico. Nem todo mundo é escolhido. Muitos são chamados. Uma coisa que eu aprendi na escola dominical, e eu vou aproveitar para falar isso aqui, é uma pergunta: todo mundo é filho de Deus? Não é, gente. Tem um ditado aí fora que todo mundo é filho de Deus. E não é. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e criatura o fez. Então todo ser humano é uma criatura de Deus. A Bíblia nos diz que nós passamos a ser chamados filhos de Deus, ô glória, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida. Eita Deus. Então você vê aí o mundo perdido, o mundo, né? Cada um faz o que quer, tem o livre-arbítrio, e Deus dá. Por quê? Porque foi feito criatura. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, o que Paulo diz? Já não vivo mas eu, mas Cristo vive em mim. Então esse negócio, Gabi, eu vou falar para você, meu filho, esse negócio de livre-arbítrio para crente, irmão, é coisa do Satanás. Ah, mas isso é coisa do inimigo. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Acaba o livre-arbítrio. Acabou, irmão. Aí eu falo, né? Deus te dá liberdade. Deus te dá liberdade. Você tem liberdade para fazer opções de escolha. Mas se eu escolho algo que desagrada a Deus, Cristo não está habitando em mim. O que eu tenho que fazer é andar conforme Cristo quer que eu ande. O que a Bíblia nos diz? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Então, eu espero que a Gabi tenha entendido aí, Gabi. Para nós que aceitamos a Jesus, nós não temos mais esse negócio, agora é o livre-arbítrio. Não. Nós temos que viver uma vida em santidade diante da presença de Deus. Vamos lá. Vamos lá, pastor. Aqui vamos caminhando para o fim. Vou fazer mais uma pergunta. Existe, para encerrar essa, existe a salvação fora de Cristo? Não existe. Essa pergunta aí nós até já respondemos ela, né? Lucas escreveu: e nenhum outro nome há salvação
pela qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, o Cristo, né? Somente nele se encontra a salvação. É bem verdade que o homem procura-se meios de se salvar, né? Mas a salvação, ela só encontra em Cristo. Então você que está me ouvindo, você que está acompanhando esse podcast, o único jeito da gente se salvar. O mundo está perdido. Sim. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Já, né? Nós temos visto aí os sinais, a Bíblia se cumprindo. Jesus está muito perto. Sim. Eu creio nisso. E para que nós possamos ser salvos, nós temos que estar ligado no dono da salvação, aquele que o seu nome é Jesus, o Cristo. Isso até é interessante, pastor. É com um grande sentimento que peço para os irmãos, você está nos acompanhando, está assistindo agora, que vai assistir depois, que vai acompanhar. Ore pela Venezuela, ore pelos irmãos que estão lá, ore pelas pessoas que estão lá. Isso é compaixão, meus irmãos, né? Seja um intercessor. Peça para que Deus ilumine lá os bombeiros, os soldados, o mutirão de pessoas. Tem até a igreja também, tem até os irmãos, os legendários, foram lá ajudar na missão lá para poder resgatar pessoas, né? Então, ore para que Deus ilumine e direcione essas pessoas, para que encontre essas pessoas lá. Seja um intercessor, tenha compaixão, tá? Meus irmãos, entra lá no canal da BMC Channel, tá? Se inscreva, comente, compartilhe. Deus abençoe a vida de vocês por esse privilégio de poder estar junto conosco, tá? Vai compartilhando, comentando aí, vai nos ajudar bastante. O pastor Osmar é um representante, né? Vou deixar você falar aí, representante da eu vou água. Falar aqui, mas antes de eu falar isso aqui, eu vou falar algo aqui muito interessante. Eu acho que a gente tem uns minutinhos ali rapidinho. Sim, fica à vontade. Nós estamos falando de salvação. Sim. Né? Estamos falando de salvação. E o intuito nosso é levar a palavra de Jesus, levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Então, eu quero fazer um convite para você, tá? Eu até falei para a produção, para a gente colocar na tela aqui. Deus colocou no coração de um missionário, o irmão Camilo e a sua esposa, a irmã Cíntia. Eles vão fazer uma cavalgada cristã aqui em São José dos Campos. E ele falou para mim assim: pastor Osmar, foi minha ovelha, né? Pastoreei eles. Ele falou assim: eu estou pensando em fazer uma cavalgada. O que o senhor acha? Da gente sair de dentro da igreja e levar a palavra de Jesus lá fora. Eu falei: Camilo, é um projeto de Deus. Vamos para cima, que Deus vai abençoar. Então quero fazer um convite para você. Dia 2 de agosto, nós teremos uma cavalgada cristã aqui em São José dos Campos. Essa cavalgada ela vai sair lá da antiga fazenda Brumado e vai até em direção ao Rancho do Camilo. E lá nós teremos louvores com os irmãos Harley. Os irmãos Harley vão estar adorando a Deus com a gente. Cantor Elias vai estar adorando a Deus lá com a gente. Eu, pastor Osmar, vou estar ministrando a palavra de Deus nesse dia lá, né? Vai ser um momento de muita comunhão com Deus. Vai ser um momento assim ímpar para nossas vidas, né? Em cima ali da temática country, vamos se dizer assim, né? Você aí que tem o seu chapéu, tem a sua botina, tem o seu cavalo, pegue, vamos lá, vamos compartilhar conosco esse momento de adoração a Deus. Sim. E o nosso intuito é estar levando a palavra de Deus lá. Esse trabalho está tendo o apoio do vereador Marcelo Garcia, pastor também, né? Tá nos apoiando aí nesse evento. Gente, e vai ser muito bom, de verdade, ó. Vai ter lá uma galinhada, irmão, vai ser
top. Ó, ele me confirmou agora de tarde. Vai ter 6 porcos no rolete, irmão. Eita glória. Vai ser coisa do céu, viu, gente? Vai ser coisa do céu. Essa cavalgada vai ficar marcada na história. E vai ser tudo com preço acessível às pessoas que vão estar lá, tá? Valor assim simbólico mesmo, para você se alimentar, para você comer. Vai ser um valor bem simbólico para você poder participar. O nosso intuito lá não é arrecadar recursos e valores. Sim. O nosso intuito lá vai ser levar almas, levar a palavra de Jesus a essas pessoas que ainda não ouviram, ou que se ouviram vão tornar a ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vai ter touro mecânico, de graça, para o pessoal brincar lá. Sim. Vai ser um momento de muita comunhão com Deus, muita comunhão com os irmãos, e um momento de adoração e também levar a palavra do Senhor, que é o que nós estamos precisando. São meios e ferramentas que a gente temos de levar a palavra de Deus, né? Em todos os cantos, de todos os modos, ide e pregai a palavra do Senhor, né? Então, acredito que vai ser de grande valia, vai ser de grande bênção esse projeto. Se eu não tiver nenhum compromisso, pode ter certeza que nós vamos também estar lá para a glória de Jesus. Marca aí na sua agenda, tá bom? Dia 2 de agosto, cavalgada cristã lá no Rancho do Camilo. Vai ser bênção de Deus. E aproveitando, já vou fazer a minha propaganda aqui, o meu merchan. Isso é bênção. Gente, eu quero louvar a Deus pela vida do Edivaldo Elias, que é o proprietário da Distribuidora Iságua, a qual eu sou representante. Tá aqui, né? A nossa água personalizada aí, da Iságua. A nossa loja, gente, está localizada ali na Rua Icatu, número 550, no Parque Industrial, tá bom? Nós trabalhamos com as melhores águas do mercado. Nós trabalhamos com as principais marcas de água do mercado lá. Então você que tem seu estabelecimento aí, tem hotel, restaurante, padaria, lanchonete, nós atendemos todos esses estabelecimentos. Nós levamos para você o melhor produto que se encaixa dentro do seu perfil, dentro do seu estabelecimento. Iságua, atendimento em excelência, tá bom? Nos procure lá, Rua Icatu, número 550, no Parque Industrial, ou pelo telefone 12 99104 9193. Você vai falar diretamente comigo e eu vou estar atendendo vocês. Obrigado, Du. Deus abençoe. Pastor, eu que agradeço. Deus abençoe. Estamos aqui. Iságua. Deus abençoe ao proprietário, ao pastor também, viu? Foi grande valia, foi de grande conhecimento, foi sobrenatural hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que está nos acompanhando aqui, que já está dizendo, mas já por fim, infelizmente já temos que encerrar, né? A gente temos que acabar. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que aí estão do outro lado, nas telinhas aí nos acompanhando, tá? Quero agradecer de coração mesmo, pastor, pelo convite, ter aceito o convite, né? Desculpa, travei aqui, ter aceito o convite, de coração, muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe você, a sua esposa, a cada um dos irmãos, tá? E as suas palavras finais para a gente poder encerrar sobre o tema. Du, eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela confiança, louvar a Deus aqui pela vida do Herbert e toda a produção aqui do Voz do Reino, e louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui no bastidores nos acompanhando, a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, porque ainda há salvação. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um abraço, obrigado mais uma vez pela confiança. Precisando, conta com a gente. Amém. Entra lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, @Voz do Reino Podcast. Se inscreve, dê seu joia, seu like, compartilhe, comente. Pastor, para quem queira chamar você para ministrar, quais são as suas redes sociais, seu WhatsApp,
Passa para os irmãos aí que estão nos acompanhando. Amém. Gente, nós estamos à disposição, tá bom? Dos irmãos que querem nos estar prestigiando aí com um convite. O meu Instagram é Osmar Boanerges, tá bom? Entra lá, Osmar Boanerges. E o nosso contato é o 12 997 88 10 18. Nós somos membro da Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos, pastoreado pelo ilustre pastor André Câmara, e nós temos a bênção do nosso pastor. Então, precisando, estamos à disposição dos irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, e por aqui nós encerramos mais um episódio. Quero externar a Deus toda a minha gratidão por este privilégio de aqui estar junto com os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, nos dando força também e vigor para continuar trazendo trazendo programas que possam agregar grande sobre a sua vida, tá bom? Quero agradecer a Deus pelo privilégio dessa equipe maravilhosa que nós temos, o Herbert, a minha digníssima esposa, as irmãs missionária Lili e missionária Rosane também, que está por detrás dos bastidores do programa podcast Voz do Reino. E quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando a proclamar a palavra do Senhor, tá? Fica aqui meu abraço, que Deus abençoe e muito obrigado.